4 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criados, por causa da Tua vontade. O trono sempre esteve ocupado e continuará para sempre. E para que essa temática fique bem fincada no nosso coração, é necessário relembrarmos a estrutura textual do Apocalipse de Jesus Cristo. O Apocalipse se encontra estruturalmente apresentado como se fosse 7 quadros, ou 7 seções. Cada quadro começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo. Explicitamente ou implicitamente. Do 1 ao 3, nós temos Cristo no meio dos 7 candeeiros, ou seja, Cristo no meio da igreja. Do 4 até o 11, nós temos Cristo e os 7 selos. Está aqui, Cristo e os 7 selos, ou melhor, do 4 ao 7, Cristo e os 7 selos. Ele controlando a história, começo, meio e fim. Do 8 ao 11 nós temos Cristo e as 7 trombetas, que são alertas de Deus enviadas para a humanidade. 12 e 14, Cristo e a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. Os capítulos 15 e 16, Cristo e as 7 taças, que fazem referência à ira de Deus sendo derramada sobre os impenitentes, aqueles que não se arrependeram. 17 a 19, nós temos Cristo e a derrota dos agentes do dragão. A meretriz, que faz referência à falsa igreja. As bestas, tanto a que emerge do mar como a que emerge da terra. O falso profeta e os seus adeptos, seus seguidores. E do capítulo 20 até o capítulo 22 nós temos Cristo e a consumação. São 7 seções, ou 7 quadros. E agora estamos adentrando na segunda seção, que tem como temática Cristo e os 7 selos. E para hoje, o capítulo 4, o trono sempre esteve ocupado e continuará para sempre. Continuará para sempre. Todos nós temos ciência, todos nós sabemos, seja cientificamente ou empiricamente, que governos existem. Aliás, nós vivemos nesse Brasil continental, onde tem um governo. Governos existem. É um dos elementos que compõem o Estado, dizem os professores que estudam teologia geral do Estado ou os cientistas políticos. Nós temos um governo. Mas sabe por que existem governos? Porque os homens foram feitos para governar. O próprio Deus, quando trouxe a existência a Adão, ele trouxe a Adão à existência e o colocou como corregente dele. E você percebe isso lá em Gênesis, capítulo 2. Ele chama o homem e dá a incumbência, a ordem para que o homem desse nome aos animais.
Aquele momento ali é um momento de investidura de autoridade. Deus está investindo Adão de autoridade. E ali se manifesta dando nome aos animais. Existem governos porque a humanidade foi feita para governar. Agora, porque ela foi feita para governar, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, o primeiro capítulo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do contrário, não haveria governo. Como Deus fez a humanidade para governar? Ele fez a humanidade à sua imagem e semelhança. Mas, para nossa tristeza, depois dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós temos o capítulo 3. E em virtude do que nos é apresentado em Gênesis, o capítulo 3, a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol ou do céu, o governo, a corregência do homem ou da humanidade deveria ser baseada em Deus, já não é mais. Agora, mundialmente, observamos que nós temos governos que se aproximam um pouco do ideal de Deus, outros governos que se distanciam um pouco mais do ideal de Deus, e outros governos que são totalmente distantes do ideal de Deus. Porque Deus é a referência absoluta e perfeita do governo. Ele é a referência perfeita e absoluta. Deus é a referência absoluta. Tem uma expressão que o pastor David Charles Gomes usa, que é governo teorreferente. Se aplica a tudo. Significa isso? É que um governo, ele deve ter como referência o governo de Deus. O governo eterno, o governo cósmico, o governo absoluto, perfeito. E os demais governos, o governar do homem tem que ter como referência a Deus. Mas para nossa tristeza, a queda tem impedido que o governo seja mais próximo do ideal de Deus. Ou a queda tem levado alguns governos a serem um pouco mais distantes do ideal de Deus e outros totalmente distantes. Exemplo, a Coreia do Norte. Você gostaria de morar na Coreia do Norte? Levante a mão. Você gostaria de estar debaixo do governo daquele ditador? Gostaria não, não é? Estou apenas dando um exemplo. Não era para ser daquele jeito. Mas é. Por conta da queda. Mas ainda bem, como já dissemos, o trono cósmico sempre esteve ocupado e continuará para sempre. Porque, por conta da queda, esses governos, sejam os mais próximos do ideal de Deus, os mais distantes ou totalmente distantes, eles nos fazem sofrer. Eles geram problemas para os seus próprios compatriotas. Eles geram crises econômicas e etc. Observem para esses países do Oriente. Observem os países da África. Não são poucos os sofrimentos. Observe as ameaças de guerras, aliás, as guerras que estão acontecendo. Ameaça de mais uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Observe as guerras frias. Observe a insegurança jurídica na qual vive hoje o nosso país. Tudo por conta da queda, Gênesis capítulo 3.
Mas ainda bem, porque Apocalipse 4, Deus resolveu deixar bem claro para nós verdades que nos consolam, verdades que nos direcionam quando contemplamos a administração desses muitos governos aí no mundo, por esse mundo afora. Ainda bem. E preste bem atenção que quando ele fala de Apocalipse 4, você tem aqui algumas cenas. Primeiro, uma porta aberta de João. E alguém com voz de trombeta o convida para subir e entrar. Segundo momento, depois de entrar, ele vê um trono. Depois de enxergar o trono, ele percebe que alguém está sentado nesse trono. E como faltou palavra para descrever aquele que estava sentado no trono, o único caminho foi descrever comparando com pedras preciosas. Em seguida, ele contempla mais 24 tronos. E aí existem várias correntes quanto a esses 24 tronos, e aqueles que neles se assentam, aí são apresentados como anciãos. Existe uma corrente que diz que ali é uma classe de anjos. Como existe querubins, serafins, há uma classe de anjos, bem próximo ali do trono de Deus. Outros simplesmente dizem que ali, na verdade, é uma representação da igreja na sua plenitude, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Mas nós não vamos aqui ficar brigando com a corrente que mais se aproxima. Fato é, 24 tronos ao redor do trono. Se é uma classe de anjos, dentro de uma hierarquia que Deus estabeleceu, amém. Se representa a igreja na sua plenitude, amém também. Fato é, existem. E em seguida, a próxima cena é 4 seres viventes, que também existem correntes de interpretação. Diz o narrador aqui que esses 4 seres viventes, diz o texto aqui que se parece com... Perceberam o texto aqui comigo? Olha só aí, Apocalipse 4, aberto aí. Apocalipse capítulo 4. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, força. Observem. O leão é força. O segundo era semelhante a um novilho, serviço. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, liderança. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando, supremacia. Eu prefiro ficar com a corrente de que aponta para anjos, também uma classe de anjos. Lembram que lá em Isaías 6, serafins são encontrados na narração adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória? Alguns fazem aqui uma alegoria apontando para os 4 evangelhos, não os condenam por isso. Outros acham que esses 4 seres viventes representam de fato a criação, os 4 cantos da terra, tudo que nela existe. Mas eu prefiro ficar com a corrente que diz que são também uma classe de anjos na hierarquia de Deus. E são semelhantes ao leão, ao homem, à águia, ao novilho, para mostrar características dessa classe de anjos dentro da hierarquia de Deus. Aí diz o texto que esses 4 seres viventes, essa classe de anjos, adora a Deus. Em seguida, os 24 anciãos adoram a Deus. É assim que o texto nos é apresentado. Mas a ideia central aqui não envolve os 24 anciãos assentados no trono. A ideia central aqui não envolve os 4 seres viventes, que nós acreditamos que é uma classe hierárquica de anjos que Deus estabeleceu. A ideia aqui central é o trono e alguém que nele se encontra sentado.
E como João viu, faltou um dicionário com palavras suficientes para descrevê-lo. E o único caminho foi compará-lo a pedras preciosas, jaspis, sardônio e esmeralda. Uma brilhando, uma com um brilho exuberante, outra uma cor avermelhada, outra esverdeada. A ideia central aqui é o trono, e o trono está ocupado. E aquele que no trono está, ele é adorado por 24 anciãos, representando aí uma classe da hierarquia angelical bem alta. E aquele que está no trono é adorado por 4 seres viventes, uma outra classe hierárquica de anjos que Deus estabeleceu. Ele também é encontrado sendo adorado por esses. E a razão do porquê ele está sendo adorado? Versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade eles vieram a existir e foram criados. Tendo aqui feito uma narração compacta do Apocalipse 4, e dando de forma bem simples o significado dessas visões, primeiro, uma porta aberta nos céus. Segundo, é percebido um trono. Terceiro, alguém sentado nele. Quarto, comparado à pedra de jaspe, sardônio, esmeralda. Quinto, 24 tronos, sentado neles 24 anciãos, representando uma classe hierárquica de anjos bem alta por Deus. Em seguida, 4 seres viventes. E para mostrar a força desses seres viventes, desses anjos, leão. E para mostrar que eles estão a serviço de Deus, o novilho. E para mostrar que eles têm inteligência comparado a homens. E para mostrar que eles voam muito alto, a grandeza deles, águia. Tendo feito essa narração, ou recontado esse texto de forma compacta, vejam as verdades que nós temos aqui no capítulo 4. Verdades essas que elucidam para nós o tema da noite. O trono sempre esteve ocupado e continuará para sempre. E que verdades são essas? Primeiro, preste bem atenção. É o óbvio, mas é o óbvio que se faz necessário relembrarmos para nós mesmos, muito especialmente quando as coisas não estão andando bem. Precisamos relembrar para nós mesmos, trazermos à tona sempre essas verdades. Muito especialmente quando procuramos chão e não encontramos. Às vezes, no dia a dia da vida, procuramos uma terra firme, não é? E não encontramos. Está aí feliz, não é? Ao lado do paizão, do irmão, dos avós. Não é assim, Israel? Tem dias que as nuvens estão pesadas e pairando sobre nós. Não é assim, presbítero Alexandre? Tem dia que os Golias se nos apresentam e nos amedrontam mesmo. Quem és tu para vir brigar comigo? Muito especialmente nesse momento precisamos relembrar estas verdades. Algumas óbvias, outras não. Mas até aquelas que nós achamos que são óbvias, se achamos que são óbvias é porque não percebemos a grandeza delas ainda. Primeiro, quando o narrador narra, João, assim, depois dessas coisas, que coisas? O que ele acabou de registrar no capítulo 1, 2 e 3. Depois dessas coisas, olhei e eis havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, a voz de Cristo, o mesmo Cristo que havia falado com ele nos capítulos anteriores. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu. E eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. Primeira verdade. Existe o grande
trono cósmico, transcósmico, transmundo, transcendental, que ultrapassa o que os nossos olhos conseguem ver. Esse trono existe, não é ficção. O texto aqui não é poético, é simbólico, mas é uma simbologia que transmite uma realidade que vai para além do que os nossos olhos conseguem ver, enxergar, perceber. Existe o grande trono cósmico, transcósmico, transcendental. Ele diz que viu uma porta aberta. E ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Essa voz é a voz de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora ressuscitado, no estado de glorificação, suba para aqui. E ao subir, o que ele percebe? Um trono armado no céu. E alguém assentado nesse trono. Então preste bem atenção. Em o nome de Jesus Cristo, nós não cremos no niilismo, a filosofia que prega que, na verdade, a humanidade veio do nada e vai para o nada. É mentira. A humanidade veio à existência porque aquele que está sentado no trono, o grande trono transcósmico, transcendental, um dia ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E todos os tronos horizontais que existem, apontando aí para o governo dos homens, são apenas lampejos. E lampejos carregados de incongruências, discrepâncias, falhas, por conta da queda. Mas os governos existem porque, acima de tudo, existe o governo absoluto de Deus. Existe um trono, Caio. Eu faço questão de usar a palavrinha cosmos, que é sinônimo de universo, que é sinônimo de algo que foi arranjado, criado na medida. E aí vamos trazer à tona Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Elohim é El Elohim, é Deus, é a palavra no plural, é Deus no plural, é o plural de majestade. O Elohim é o teu Deus. Aquele que é majestoso em cima dos céus, embaixo na terra, e aquele que João vê assentado nesse trono cósmico, transcósmico, transmundano, foi o Deus que trouxe você à existência. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe um dia à existência. Essa é a primeira verdade que você precisa relembrar. Veja o Salmo 11, versículo 4. Eu lerei para vocês. Salmos 11, versículo 4. A nossa turma está trabalhando aí para melhorar o ar-condicionado para vocês, viu? Salmo 11, versículo 4. Vejam aí, queridos. Palavra do nosso Deus, Salmo 11, o versículo 4. Se você está com uma certa agonia para beber, ou que está com calor, deixa que eu leio para você. Eu quero poupar você. Salmo 11, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Só essa parte, porque a outra parte vem depois. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Isso é bíblico, queridos. Salmos 47, o versículo 8. Permaneça com a Bíblia aberta. Salmos 47, versículo 8. Existe o grande trono cósmico, transcósmico, transmundano, transcendental, e nele está sentado o único Deus vivo e verdadeiro.
que subsistem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salmo 47, o versículo 8. Já está funcionando aí. Vamos ler juntos, toda a igreja. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Salmo 103, versículo 19a. Salmo 103, versículo 19, o A. Veja o que é que diz aí toda a igreja. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Vamos deixar a última parte para depois. A primeira parte é: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Que maravilha! Isaías capítulo 6, o primeiro versículo. Esse aí nós já memorizamos, não é? Mas a nossa abençoada sonoplastia vai postar. Isaías capítulo 6, o primeiro versículo. E nos chama a atenção, porque um detalhe aí nos é dado. No ano da morte do rei, para aqueles tempos, a morte do rei era sinônimo de instabilidade. Eu vou repetir. Instabilidade, não estabilidade. Para a morte de um rei, para aqueles tempos, era sinônimo de e agora? E aí o narrador narra: no ano da morte do rei Uzias, toda a igreja, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ei, Uzias morreu, mas eu continuo sentado no trono. O trono continua ocupado e continuará para sempre. Presidentes são levantados, presidentes são derrubados, e Deus continua no seu trono. Por isso não coloque a vossa, não tenha como braço forte, seja presidente, seja lá quem for, respeite-os, orem por eles, mas o nosso braço forte é aquele que está no trono. O Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda verdade, Apocalipse 4. Quando você lê esse texto, você encontra aí a eternidade do grande trono cósmico. Ele é eterno. Ninguém elegeu Deus a rei. Ele não precisa do teu voto, ele não precisa do meu voto, ainda que num Estado democrático de direito, o voto é de suma importância, e no nosso Brasil nós usufruímos. Mas o Deus a quem servimos, ele não precisa do teu voto, ele não precisa do meu voto. Você crendo nele ou não, ele está sentado no trono e para sempre estará. Você levando ele a sério ou não, ele não deixa de ser o que ele é: Deus, Deus e Deus. Apocalipse 4 aberto. Os versículos, vamos lá. Os versículos 8 e 10. Onde é que você tem a eternidade aí, pastor? No capítulo 4 de Apocalipse, a eternidade do trono, eu já li, reli, e eu não vi esse atributo aí não. Você viu. Pode acreditar que você viu. Mas não se preocupe, existe figura de linguagem até no nosso português, não é? Não se preocupe. Apocalipse 4, versículo 8, o que é que diz aí? Apocalipse 4, versículo 8. Toda a igreja. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O trono é eterno. Aquele que era, é e que há de vir. O grande trono cósmico, transcósmico, transcendental, ele é eterno, ele não passou a existir, ele já existe de eternidade a eternidade. Versículo 10, capítulo 8. Versículo 10, capítulo 8. Vamos lá, o que é que diz o texto aí?
Capítulo 4, versículo 10, gente. Essa é a fala, perdão aí. Capítulo 4, versículo 10. Perdão, sonoplastia. Isso aqui é SPA, síndrome do pensamento acelerado, diz o doutor e psiquiatra Augusto Cury. Vamos ler juntos. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: ei, eles adorarão quem? O que vive pelos séculos dos séculos. Eternidade. Essa é a segunda verdade. A eternidade do grande trono cósmico, transcósmico, transmundano, transcendental. O trono de Deus. Isso é maravilhoso demais. Salmo 93, versículo 2. Abra a sua Bíblia. Salmo 93, o versículo 2. Que palavra bendita essa aí. Salmo 93, o versículo 2. O que é que diz o sagrado texto aí? Olha só, gente, todos juntos. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Preste bem atenção. O trono que foi visto, armado nos céus, ele existe de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade, encontrada em Apocalipse 4. A abrangência governamental do grande trono de Deus. Ele é abrangente, o seu governo é abrangente, abrange tudo, em cima nos céus e embaixo na terra. Você percebe no capítulo 4 de Apocalipse, 24 anciãos. Seja eles representando hierarquicamente a classe mais alta de anjos que Deus trouxe à existência, seja os 24 anciãos representando a plenitude da igreja. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos da igreja. Os 4 seres viventes, sejam eles também uma outra classe hierárquica de anjos. Sejam eles apontando para a criação, os 4 da terra. Fato é, eles são encontrados debaixo do governo de Deus. E eles adoram, pela seguinte razão: Deus trouxe tudo à existência. Aí você tem a terceira verdade. A abrangência governamental do grande trono de Deus. E vamos buscar corroboração e colaboração da Bíblia. Abra sua Bíblia aí, por favor. Salmo 103, versículo 19, parte B agora. Salmo 103, versículo 19, parte B. Vamos lá. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, a última parte. E o seu domínio, e o seu reino domina sobre... O seu reino domina sobre quem, gente? Sobre tudo, tudo. Até mesmo aquele ditador sanguinário, que Deus salve aquele homem. Se ele não alcançar a salvação, que Deus o arranque de lá da Coreia do Norte. Está sob o governo de Deus. O diabo está sob o governo de Deus. Sim. Vamos lá, queridos. Salmos 47, versículo 8, parte A. Salmos 47, versículo 8, parte A. A terceira verdade é a abrangência governamental do trono, do grande trono de Deus. Salmo 47, versículo 8. Todos juntos. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Preste bem atenção. Essa é a abrangência governamental do grande trono e daquele que está sentado nele. As nações estão sob o seu governo. Aliás, Salmo 2, é um salmo messiânico que diz que um dia Jesus Cristo vai reger todas as nações com seu cetro de ferro. Lucas, Tainá, Suelene querida, ele vai reger as nações. Os nossos olhos contemplarão, Robson, Edilde, os nossos olhos contemplarão todas as nações com seus
governos, com as suas multiformas de estados, e vamos contemplar todo mundo prostrado diante daquele que tem o cetro de ferro em sua mão, Jesus Cristo. Meus irmãos, o governo dele é macro. Ele governa as grandes coisas, o governo dele é micro, ele governa as pequenas coisas, ele se importa até com o pardal. Cristo chega, percebe que o seu povo está preocupado e diz assim: não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou beber. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Aí ele continua e convida você para passarinhar. Aí ele convida você para olhar para a teologia geral, a natureza. Olha as aves dos céus. Não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai, o vosso Deus, sustenta o pardal. O governo dele é macro, o governo dele é micro. Aí Cristo diz: ora, se ele sustenta um pardal, não valeis vós muito mais do que um pardal? É por isso que eu me importo com um gato, eu me importo com um cachorro, e eu fico indignado quando eu vejo gente maltratando esses bichinhos. Porque Deus se importa com um pardal, Ele não vai se importar com você. Quarto lugar, características do grande trono cósmico de Deus. Versículo 3, 5 e 6 de Apocalipse 4. Características do grande trono de Deus. Preste bem atenção. E aqui no capítulo 4 você encontra uma linguagem simbólica, mas você tem característica aqui. Apocalipse 4, característica do trono. Vamos lá então? Versículo 3, 5 e 6, primeiro momento. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Ali, ó. E de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Aí você pula para o versículo 5 agora comigo. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Vai acontecer isso lá em Gênesis 19. Ou melhor, lá em Êxodo 19 você vê essa cena aqui, viu? Êxodo 19 você vê essa cena. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade na sua plenitude. Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Veja comigo o versículo 6. Já foi visto. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Aqui João, movido pelo Espírito Santo, está descrevendo características do grande trono cósmico, transcósmico, transcendente de Deus. Vamos traduzir para vocês aqui então, lendo a Bíblia. Salmo 45, versículo 6b. Salmo 45, você quer uma tradução de tudo isso aí? O que ele está falando é que a base do trono de Deus é justiça, é retidão, é equidade, é santidade, é misericórdia, é aliança, é bondade, é benignidade, especialmente santidade, justiça, retidão. Vamos lá para Salmos. Salmos 45, versículo 6, por favor. Salmos 45, versículo 6, parte B. A gente chega lá e acho que é melhor que eu abra. Isso, abri, obrigado. Vamos ler juntos? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Agora todos juntos. Cetro de justiça é o centro do teu reino. Cetro de justiça é o quê? É o cetro do teu reino. Os filósofos até hoje, pré-socráticos, socráticos, pós-socráticos, os operadores de direito sempre trabalham a partir do ideal de justiça, não é? Pois bem, o nosso ideal de justiça chama-se Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa referência de justiça. Então, característica do trono, justiça absoluta, é um dos atributos morais de Deus. Retidão, equidade, estuda essa palavrazinha aí, equidade, proporcionalidade.
santidade, o mar de vidro como cristal, misericórdia, o arco-íris. Você lembra o arco-íris de quê, gente? Lá em Gênesis, aliança. Ei, aquele que está no trono, ele é a referência de justiça absoluta e perfeita. Abraão, intercedendo pelo seu sobrinho Ló, disse: não fará justiça ao juiz de toda a terra. Muitos hoje clamam por justiça, e ela virá um dia, Ricardo. Ela virá. Apocalipse 6 nos é apresentado os santos de Deus que morreram injustiçados por causa de Cristo. E diz o narrador que lá eles estão clamando diante do trono: ó Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? E a ordem é dada: calma, espera um pouquinho, tem mais gente aí que ainda vai sofrer, calma, mas chegará o dia da vingança. Então, vamos para Apocalipse 6, rapidinho? Chegará o dia da vingança. Aqueles que zombam da igreja, zombam de Deus, escarnecem, tentam repintar a igreja para parecer boacinha para o mundo. Aqueles que negociam sua fé, aqueles que, quando você compara eles com o mundo, não há diferença. Calma, Apocalipse 6 diz que a vingança virá. Cada sangue derramado de um cristão, o Senhor vai cobrar, gota por gota. Por isso que o tempo hoje é de arrependimento. O tempo hoje é: atendam a voz do Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é tempo de arrependimento, porque chegará um dia que não haverá mais tempo para isso. Bora, pastor. Vamos lá, cadê o tempo de vingança daquele que está no trono? Então vamos lá, Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Por favor. Vamos ler esse texto juntos aí? Vamos lá? Leiam aí. Quando abriu o sexto selo, lembra o selo? E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Bora. E o texto continua. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o texto continua. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Observe, isso é juízo, viu? É uma descrição de juízo. Os reis da terra. Agora eu quero ver a igreja naquele coral. Eu gosto dessa cena também. Aqueles que acham que tem a palavra final sobre nós. Aqueles que acham que a nossa vida está, na verdade, na mão deles. Estão lendo o engano. Vamos lá, todos juntos. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, e nos penhascos dos montes se esconderão. Por quê? Razão. Por que se esconderão? Versículo 16, aí, sonoplastia abençoada. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. De quem? Da face daquele que se assenta no trono. Escondam-nos da face daquele que está no trono e da ira do... Ei, dá para você casar aí a ira do cordeiro? Não brinque com as misericórdias do cordeiro. Não brinque com as misericórdias do cordeiro. Porque o cordeiro vai reinar como um leão. O leão venceu como cordeiro, mas ele vai reinar como leão. E um dia a ira do cordeiro, Jesus Cristo, será derramada contra os impenitentes, contra os que brincaram com ele, brincaram com a igreja dele, ou até brincaram de ser, sem ser. Quinto lugar, para sempre, aquele que está no trono será adorado. Apocalipse 4 diz que os 4 seres viventes fazem o quê? Adoram aquele que está no trono. Depois que os 4 seres viventes adoram aquele que está no trono, em seguida, os 24 anciãos. Se aí apontam para mais uma classe hierárquica de anjos, amém. Se aponta para a representação plena da igreja, também amém. O que me interessa é, eles são encontrados fazendo o quê? Adorando.
adorando. Então preste bem atenção. Para sempre, aquele que está no grande trono cósmico será adorado. Salmo 95. Para sempre ele será adorado. É assim que o narrador conclui o capítulo 4 de Apocalipse. Para sempre será adorado. Para sempre. Salmo 95. É assim que diz a Escritura. E depois desse quinto ponto, vamos apenas para as aplicações. Salmo 95. O narrador diz assim, todos juntos, igreja. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Prossigamos. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Bora. Porque o Senhor é o Deus supremo. E o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos montes lhe pertencem. Prossigamos a leitura. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. E o texto continua. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Vamos lá, está terminando a leitura. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Para sempre ele será adorado. Mas aqueles que ousarem não adorá-lo, terão a presença dele também para sempre, mas a presença da sua ira. É isso, é assim que o narrador encerra o capítulo 4. E aí, 3 aplicações para nós. 3 aplicações diante dessas 5 verdades. A primeira verdade, a existência do grande trono cósmico, transcendental. Segunda, a eternidade do grande trono de Deus. Terceira, a abrangência governamental do trono, daquele que está no trono. 4, característica do grande trono de Deus. Quinto, para sempre ele será adorado, porque ele provoca a adoração. E aí, traduzindo isso para o dia a dia da igreja. A sala do comando do universo está ocupada pelo perfeito comandante Deus. A sala do comando do universo está ocupada. Logo, se estourar uma guerra, muita gente com medo, e se estourar uma terceira guerra mundial, a sala de comando do universo está ocupada, não tenha medo. E se o Brasil quebrar economicamente, a sala do comando perfeito do universo está ocupada pelo perfeito governante. E se eu for demitido do trabalho, a sala de comando da tua vida está ocupada por Deus. E se? E se amanhã? Segunda aplicação. Quando eu leio Apocalipse 4, e aqui é um trocadilho. Aqui é um trocadilho bem bacana. É uma repetição da frase de início. Ou a primeira palavra, é uma repetição. Mas uma repetição que casou bem. Na figura de linguagem é chamada de anáfora. É quando a primeira frase ela é iniciada e ela é repetida. Então observe. Quando eu leio Apocalipse 4, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui para responder para os meus sis e para os teus sis. Deus está aqui. Deus está ali.
Deus está acolá. Deus está em todo lugar. Essa é a segunda aplicação. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está em todo lugar. É uma figura de linguagem proposital, chamamos de anáfora, os especialistas em português. Isso responde ao seu si também. E se eu começar e não puder terminar? Fique tranquilo, porque Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está em todo lugar. E Ele vai providenciar. E se? Pastor, e se me abandonarem? Fique tranquilo, Deus está aqui, Deus está ali, está acolá em todo lugar, e Ele jamais te abandonará. Pode uma mãe abandonar o seu bebê, estando esse a amamentar? Pode até que apareça uma por conta da queda, Gênesis 3. Mas eu jamais vos deixarei, eu jamais vos abandonarei. Pastor, e se eu for esquecido? Você não vai ser esquecido por Ele. E se eu não for aprovado, o que mais importa é a aprovação dEle. E se? Ei, esses se nos adoecem. Esses se de dúvida nos adoecem, ou não é? Falamos hoje pela manhã, e aqui, fazendo justiça aos especialistas da área, essa frase não contempla todas as causas do problema, mas ela resume bem. Citamos ela pela manhã. Repito, ela não contempla todas as causas dos nossos problemas psíquicos emocionais, mas ela serve como, digamos assim, baliza ou como referência também. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Preste bem atenção. Aquele que está aqui, aquele que está ali, aquele que está acolá, está em todo lugar, ele esteve lá no teu passado. Ele pode fazer você reconfigurar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, Bia, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não deixe que o cis atrofie vocês. Não deixe que o cis parem vocês. Quando eu leio Apocalipse 4, eu aprendo isso. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está em todo lugar. Isso me impede de me vender. Isso me impede de usar bajulação como moeda de compra. É por isso que a mesma alegria é para o pobre, a mesma alegria é para o rico, a mesma atenção é para o rico, a mesma atenção é para o pobre, porque Deus está aqui, Deus está ali, em todo lugar. Esse é o meu, é o teu Deus. Responda aos teus sis de dúvida. Com isso, Deus está aqui, ali, acolá, em todo lugar, e Ele jamais me deixará, Ele jamais me abandonará, é promessa dEle. Luiz. Terceiro e último. O capítulo final da história do mundo e da sua vida pertence a Ele. É isso que eu percebo no capítulo 4, muito especialmente no capítulo 5, que vamos pregar no dia 20, o culto da ressurreição, estrategicamente. Qual será o tema da mensagem do dia 20 de abril, se o Senhor quiser? O trono e o cordeiro. Apocalipse 5. Bom, eu já adianto aqui o que está lá no capítulo 5. Mas eu já vejo isso no capítulo 4. O capítulo final do mundo e da tua vida pertence a Ele. Não vai ser homem nenhum que vai determinar o capítulo final da tua vida. Como eu vou chegar aos meus 80 anos. Como eu estarei. E minha estabilidade financeira. E minha aposentadoria. Seja prudente. Seja responsável. Siga a estratégia josésiana de José. Seja prudente nos tempos das vacas gordas, porque o tempo das vacas magras aparece. Mas acima de tudo, confie no teu Deus. Como eu vou chegar lá, eu não sei. Uma coisa eu sei, Ele vai estar sempre comigo. Uma coisa eu sei. Eu vou chegar porque Ele já chegou. Você vai chegar porque Ele já chegou.
Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. O trono está ocupado e continuará para sempre. Não negocie, não negocie. Você não está à venda, eu não estou à venda para ninguém. Eu não tenho crise de identidade, eu não estou mais fazendo teste para o ministério. Ei, a minha identidade está naquele que está no trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não é produto, você não está à venda, você não está fazendo teste para mais nada. Então, queridos, em o nome de Jesus Cristo, você não é o que você faz, você é o que você é em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.